Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. O propósito desta manhã, que se comemora a ressurreição do Senhor Jesus, eu vou trazer uma breve meditação na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir então a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15. A certeza da ressurreição, meus queridos, é uma questão de fé. É a fé que nos dá essa convicção de que Cristo ressuscitou dentre os mortos de maneira histórica, de maneira literal. Porém, isso não significa que não existam argumentos plausíveis que a própria Escritura nos traz a respeito da ressurreição de Cristo. E aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos mostra alguns desses argumentos que nos dão a convicção de que a nossa fé não se baseia em algo não substancial. Ao contrário, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas nós cremos baseado em fatos, em argumentos convincentes, plausíveis. É isso que está registrado aqui. Vou ler com os irmãos a partir do verso 1 que diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa ou a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo lista 4 argumentos que nos dão a certeza de que Cristo, sim, de fato, ressuscitou dentre os mortos, não apenas como um mito, mas como algo literal, como algo histórico, como algo verificável. O primeiro dos argumentos que Paulo aqui usa, ele diz, é porque isto foi profetizado, anunciado, atestado pelas Escrituras. Veja aí, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras aqui são a palavra de Deus registrada do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos os anúncios de que o Messias precisaria morrer e ressuscitar. Então, a profecia, aquilo que foi predito. O Novo Testamento relata para nós o cumprimento disso, mostrando que, de fato, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. O registro histórico, portanto, das Escrituras são aqui, ou é, o primeiro argumento que Paulo nos dá. Ele diz, nós temos um registro. Não é apenas uma lenda,
não é apenas algo que passou de boca em boca. Nós temos algo atestado, algo registrado. E como argumentam muito bem aqueles que estudam os manuscritos bíblicos, não há nenhum outro fato mais atestado na história da humanidade do que a ressurreição de Cristo. Se nós pensarmos aqui em provas documentais, em documentos mesmo, registros que foram preservados e que podem ser lidos e pesquisados e que estão disponíveis, obviamente que muito bem guardados para que não sejam corrompidos, em museus. Se nós levarmos em conta apenas isso, o aspecto das provas documentais deste fato, deste registro, então, não há nenhum outro registro, não há nenhum outro fato na história da humanidade que tenha mais documentação, que tenha mais aspectos documentais, testados e verificados, do que o registro histórico da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, o primeiro grande argumento é esse: ele morreu, ele ressuscitou, isso está registrado. Isso conforme aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento e conforme aquilo que foi atestado e registrado no Novo Testamento. O segundo argumento que Paulo usa aqui para testificar a ressurreição é o testemunho ocular daquelas pessoas que viram a Jesus vivo depois de ele ter sido condenado, crucificado, morto e sepultado. Ele diz isso. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. A primeira pessoa, o primeiro dos apóstolos a ver Cristo, a primeira pessoa foi Maria Madalena, como lemos na liturgia. Mas o primeiro apóstolo daqueles que desde o início estiveram com ele e que o viu, foi Pedro. Cefas aqui é o nome aramaico para Pedro. Depois, ele aparece aos 12, de uma só vez. 12 aqui, um termo que exclui Judas, obviamente, mas é um termo técnico para os 12 apóstolos. Ele aparece então a eles, lá naquele final do primeiro dia da semana, que ele ressuscitou. Ele ressuscita de manhãzinha, madrugada, e então aparece a Pedro, e no final deste dia apareceu a todos eles. Porém apareceu aos 12 também, aí incluindo mais tarde o Matias, ele aparece durante todo aquele período até antes da sua ascensão, até antes de subir aos céus. Matias é excluído depois, evidentemente, mas provavelmente também viu Cristo. E esse é um dos critérios para que ele seja escolhido depois o substituto de Judas. Ter visto Cristo ressuscitado. Só pode ser apóstolo quem viu Cristo ressuscitado. Paulo continua dizendo, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Ou seja, um grande grupo aqui, que viu Jesus ressuscitado, todos de uma só vez. Isso aqui, teria que ser, então, uma grande ilusão coletiva. Se, então, todas essas pessoas tivessem sonhado ou apenas imaginado que tinham visto Jesus. Mas Paulo diz, não, 500 irmãos viram e muitos desses ainda estão vivos. Paulo fala, ele está escrevendo essa carta 20 ou 30 anos depois desses eventos. Então, alguns também já estavam mortos. Porém, muitos ainda podiam testificar, atestar o que viram. Ele continua, depois foi visto por Tiago. Tiago aqui é justamente aquele meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, porém Jesus não tem a paternidade de José. Por isso, então, não é um irmão total, é o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, que também é irmão de Judas, não o Iscariotes, mas aquele que escreveu uma das cartas do Novo Testamento, esses dois também são apóstolos nesse sentido, porque foram escolhidos diretamente por Jesus, viram Jesus. Pelo menos Tiago é certamente um apóstolo nesse sentido. E Tiago, que com os outros irmãos de Cristo, irmãos de sangue, então, não criam nele antes, mas tiveram que crer depois.
quando o viram vivo, ressuscitado. E então Jesus aparece a Tiago aqui e o chama, o comissiona, como também havia feito antes com os outros apóstolos. Tiago, portanto, aparece aqui nesta lista como um daqueles que é uma testemunha ocular de Cristo. E mais tarde, por todos os apóstolos. Aqui talvez o momento da ascensão mesmo, quando Cristo então novamente aparece para eles, os comissiona e diz: agora vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, e então ele é elevado aos céus. E afinal de todos, ele diz aí, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, quando ele estava indo para aquela cidade a fim de perseguir os cristãos daquele lugar. Então Cristo apareceu no meio do caminho, como um brilho mais forte do que o sol, falou com ele, ele ficou cego, e mais tarde, então, Paulo é batizado e se torna o apóstolo dos gentios. O que é, portanto, o que Paulo está dizendo aqui? Nós vimos, e eu vi. Ele diz, eles viram. Isso é um testemunho ocular que tem que ser aceito em qualquer tribunal. Nós sabemos que em qualquer tribunal do mundo, duas testemunhas atestando um fato é assegurado a veracidade daquilo. É assim que se testemunha contra um crime, por exemplo. Se duas pessoas viram, se uma viu já é um testemunho forte. Mas se duas pessoas viram, e aqui, se centenas de pessoas viram, então, em qualquer tribunal do mundo nós temos que reconhecer, isso seria reconhecido como um fato incontestável, um testemunho ocular, pessoas que estavam vivas e que viram. E o apóstolo Paulo que disse, e eu não estou falando só deles, como se tivesse me contado essa história, mas eu também vi. Eu estava lá na estrada de Damasco e eu vi Cristo ressuscitado. Então, o grande argumento aqui, o segundo argumento é justamente o testemunho ocular. Pessoas viram e registraram e testificaram. E o terceiro está muito ligado a isso, porque ele diz, e por causa disso nós pregamos isso, nós anunciamos isso. Paulo aqui faz até uma comparação, diz, eu fui até mais longe do que os outros apóstolos, mas não eu, a graça de Deus comigo. E ele diz no verso 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O terceiro argumento, meus irmãos, é a pregação apostólica. A pregação aqui tem a ver não apenas com falar, mas tem a ver com sustentar, com garantir, com testemunhar, testificar. E a questão-chave é a seguinte: que vantagem tiveram estes homens em insistir perante todos e tudo que Cristo havia ressuscitado? Que vantagens obtiveram? Vantagens financeiras? Vantagens, ficaram famosos? Apareceram na televisão? Eles tiveram alguma vantagem em defender isso? Nenhuma. O primeiro dos apóstolos morre logo poucos dias depois. Tiago, o irmão de João, é morto por defender isso. Os apóstolos são presos em Atos 3 e 4. São açoitados e continuam defendendo isso. Um após o outro, eles são mortos. Crucificados, decapitados. O último deles, João, é preso numa ilha chamada Patmos, já bastante velhinho, ainda está lá testificando. O testemunho deles é uma amostra de que eles não estavam defendendo uma ilusão, uma mentira. Porque qual a vantagem de morrer por uma mentira? Qual a vantagem de morrer por algo que não lhe traz nenhum benefício? Ser açoitado, ser apedrejado, como o apóstolo Paulo foi ao longo de toda a sua vida. Como ele relata, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, que ele foi 5 vezes açoitado, que ele foi 3 vezes fustigado com varas, que ele foi uma vez apedrejado. Quem é que passaria por tudo isso para defender uma ilusão, para defender uma mentira? Alguém até defende uma mentira, uma ilusão, enquanto está se beneficiando disso, tendo vantagem, tendo lucro. Mas quando começa a complicar, eles vão para a delação premiada, não é? Eles vão
contar o que viram, contar o que enfrentaram, para tentar diminuir a pena, para tentar pagar menos. Mas estes homens pagaram mais. Estes homens, pelo testemunho deles, continuamente, eles foram cada vez mais condenados. E no final, todos eles, exceto João, que é o único deles que aparentemente morreu de velhice, mas não sem sofrer. Exceto João, todos os outros foram mortos. Portanto, aqui está o testemunho de alguém, e aqui é o Paulo pessoalmente dizendo, que viu, testificou e sofreu por isso. Veja aqui o argumento dele mesmo no versículo 30, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 30. Olha Paulo perguntando para os seus leitores, mais ou menos assim ele está perguntando, vocês acham que eu sou louco? Vocês acham que eu sou bobo? Que eu estou defendendo uma mentira? Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei? Olha aí verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Quer dizer, por que eu estou a toda hora enfrentando perigos? Aqui perigos não é o perigo do trânsito, o perigo de algum assalto. Aqui o perigo é de ser preso, é de ser morto, de ser acusado por autoridades romanas, como Paulo foi várias vezes preso. Por que eu estou me expondo a perigos toda hora? Ele cita um dos exemplos, no verso 31, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Olha a pergunta dele aqui. Vocês lembram de Éfeso? Lá onde tinha aquela multidão enfurecida, me rodeando, querendo me linchar publicamente. Todo mundo gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, porque o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e pregou que só existia um Deus. Mas a cidade inteira sobrevivia das estátuas, dos souvenirs, né, das lembrancinhas religiosas em honra de Diana. Quer dizer, Paulo quando chega ali, ele ameaça o comércio da cidade, ele ameaça toda a economia da cidade, então a cidade se enfurece contra ele. E todos vêm contra ele falando, tem que matar esse homem. E gritam diante das autoridades, grande é a Diana dos Efésios. Paulo diz, eu lutei com essas feras à toa. Eu enfrentei uma turba, uma multidão enfurecida querendo me despedaçar. Eu faria isso se eu não tivesse a certeza de que Cristo ressuscitou. Se eu não tivesse visto Cristo ressuscitado. Eu não sou bobo, eu não sou louco. Se eu enfrento essas coisas todas, é porque eu tenho uma certeza. Eu vi Jesus vivo. Não apenas eu, 500 irmãos viram. Não só eles, os 12 apóstolos viram e muitos outros viram. Então a certeza aqui do testemunho está baseado num fato histórico. Mas finalmente, meus irmãos, ainda há algo a ser dito a respeito da ressurreição de Cristo. É que ela é a nossa grande esperança. Uma esperança viva, uma esperança que tem alimentado cristãos ao longo desses quase 20 séculos. Uma esperança que tem sustentado irmãos e irmãs a enfrentar eles também as privações, as provações, o martírio por Cristo ao longo destes 20 séculos. Paulo insiste com isso dizendo, do contrário, toda a nossa fé seria vã. Toda a nossa pregação seria perda de tempo. Se a nossa esperança, isso que ele fala aqui no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas podemos falar aqui do modo contrário. Porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Então nós somos o quê? Os mais felizes de todos os homens. É porque nós temos a certeza da ressurreição de Cristo, que não é um mito, que não é meramente uma invenção do cristianismo, mas porque é um fato atestado, o mais atestado da história. Porque foi visto por testemunhas oculares, porque mudou a vida de homens que estiveram dispostos depois a morrer, a sofrer, a pagar,
que fosse preciso para sustentar essa verdade. É por isso que nós temos esta esperança. Ela tem transformado cristãos ao longo da história inteira. E esta é uma evidência de que Cristo ressuscitou. O resultado da sua obra, o resultado do seu trabalho, do seu sofrimento e da sua vitória. E porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida. Ou seja, nós sabemos que essa vida não é a única coisa que nós temos. Nós temos o mundo vindouro. Nós temos o mundo por vir, que nasce, que surge, que é construído a partir do primeiro dia da semana, da nova criação, da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, nós somos os mais felizes de todos os homens. Essa felicidade é baseada em fatos verificáveis, palpáveis, históricos. É a certeza que nós temos. Por ela vivemos. Por ela podemos esperar e glorificar o nosso Deus. Oremos. Eterno Senhor, Tu que ressuscitaste a Cristo dentre os mortos, fato incontestável, histórico, verificável, mas que acima de tudo para nós é matéria de fé, porque recebemos o dom de crer nestas coisas. Do contrário, poderíamos ter todas as evidências e nunca acreditaríamos. Mas porque recebemos este dom, confessamos que Cristo está vivo e reina para sempre. E é nossa esperança, toda a nossa esperança, que não se resume a esta vida, mas perdura por toda a eternidade. Nisso está a nossa alegria, nisso está a nossa felicidade. Aumenta nesse dia, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança na ressurreição de Cristo e também a nossa alegria em viver por causa dele. Em nome de Jesus. Amém.